dizia que eu chamo Tatiana Mata, sou moçambicana, agroeconomista e fundadora do Grupo Elim, onde temos 4 empresas, que é a Elim Serviços, uma empresa de consultoria, a Mutiana Investimentos, a Antiso e, né, a Horta Frutos e Legumes. Somos uma empresa fundada, né, por mim, um grupo de empresas fundadas por mim, então todas elas geridas, também geridas por mulheres, né? A Ercília faz parte do grupo de gestão, a Ercília é minha irmã, né? E nós temos um background em termos de família também na empresa, na parte da produção. Nossa mãe trabalhou, né, durante muito tempo na área de desenvolvimento, influenciou-nos também para entrar nessa área de desenvolvimento, e depois também tinha áreas de produção, tinha algumas machambas, e foi assim que nós começamos a entrar na parte da agricultura, não é mesmo? E durante a minha formação, quando eu fui para fazer o meu MBA internacional, que era tinha também cursos na China e nos Estados Unidos, tinham, né, eram os herdeiros de empresas familiares, então o componente, havia conteúdo, né, de empresas familiares, e foi também aí que eu conheci a Ciana, que também foi minha colega nesse curso do MBA, e nós podemos, dentro do Brasil, né, ter essa abordagem em termos da formação, gestão de empresas familiares, mas também tivemos, né, indo aos Estados Unidos, China, cobriu-se também bastante o componente de empresas familiares, porque essas economias são muito focadas aí dentro de empresas familiares. Assim sendo, isso despertou interesse em mim, despertou uma vontade de querer aprender e ver como é que isso poderia influenciar também as minhas empresas, como é que poderia influenciar como eu lidava com membros de família dentro da empresa e não só, porque empresas familiares têm um potencial de poderem crescer e tornarem-se grandes empresas. Ontem partilhamos uma tabela, né, das 750 maiores empresas familiares do mundo, onde tem grandes nomes como Walmart, a LG, né? LG tem todo tipo de empresas que a gente talvez nem pode nem imaginar que são empresas com uma, dizer, com uma essência familiar, mas assim são, né? Então, o que nós fizemos foi que seria importante podermos olhar para isso e trazer esse conhecimento para Moçambique, porque também é uma realidade onde nossas empresas também são familiares, a nosso ver. Mas não há muita experiência, não há muita atenção para isso. Então, ontem, né, podemos ver que quando se começa a pensar no processo de sucessão, porque é o tópico desta sessão, na parte da sessão, que há certas perguntas-chaves que se deve considerar, e começamos logo por dizer qual é uma das perguntas-chaves, é quem possui o negócio ou quem deve administrar o negócio depois do fundador não estar disponível. Então, nesse processo de organizar, de começar a planificar a sucessão, temos como fazer este tipo de perguntas, né? Quem é que vai ser diretor da empresa? Quem é que vai poder administrar essa empresa? Será que essa pessoa possui as capacidades técnicas, não é mesmo? Essas habilidades necessárias para poder suceder, não é mesmo, o líder da empresa neste momento? Será que deve ser um membro da família, não é mesmo? Ou eu ser um contratado, né? Então, um profissional do mercado que deve ser considerado para para poder fazer isso. Também começamos a pensar no mesmo como é que se vai fazer a transferência das propriedades, no mesmo, e da administração para os novos donos em caso de venda.
venda, porque a empresa também pode ser vendida, né? Então, como é que se vai fazer? Vai vender tudo? Vamos vender tudo? Vamos vender bens? Uma parte dos bens? Então, como é que vamos? Ou vamos somente passar à administração? Então, isso é algo que deve ser pensado, não é mesmo? Muitas vezes também podemos pensar numa abertura de capital, como uma forma de fazer com que a empresa cresça e possa ter outros donos que possam ser outros sócios que possam estar até na gestão e a família no background, né? Ou ao contrário, vimos ontem exemplos de empresas no Brasil, empresas familiares no Brasil, que de 10, somente 3 têm membros da família, como se 3, 7, os líderes neste preciso momento, né, são do mercado. Então, há várias formas de o fazer. E a outra forma, como mencionamos, que é a holding, onde a gente tem uma empresa, né, registrada como holding, né, como gestora, então tem detentora de ações, mas depois deixa que o dia a dia seja tomado conta pelos seus sucessores. Neste caso, a nova era da família, a nova geração pode lidar com isso, mas a geração primária, né, toma uma posição mais relaxada e só está naquelas grandes decisões. Então, há várias formas de fazer, e essas são perguntas que cada um de nós, todos nós como empresários, temos que nos fazer, né, mesmo para nos ajudar no processo de planificar a sucessão. Também dissemos que, por exemplo, demos esse exemplo que vamos dizer, um fundador pode ter 3 filhos e nenhum deles está interessado na família. É por essa razão que os 3 filhos estão interessados na família. Como é que você escolhe, né, dos 3 para ser quem vai lhe suceder como líder? Os outros até podem estar dentro da empresa, mas qual deles é que vai ser o líder? Não é mesmo? Será que não, vai ser o João porque ele é o mais velho. O João pode não ser o melhor, pode não ter as melhores habilidades, né? A Maria pode ser a mais nova e a que tem mais habilidade para gerir a sua empresa, não é mesmo? Porque fosse nessa área, porque tem paixão pela empresa, tem uma maior visão, quando o João não está nem interessado na empresa, né? Ele quer ir, sei lá, jogar futebol, fazer F1, por aí fora, né? Então, você a forçar o João a fazer algo que não lhe interessa, então as chances são que isso não correr bem. Então, aí também a necessidade de dizer, quando a gente diz poder trazer alguém experiente, que até essa pessoa pode vir, não é mesmo, e estar lá durante o tempo que você está a fazer a preparação da nova geração, né? Então, você prepara a nova geração, mesmo com o CEO do mercado, né? É um dos pontos que conversamos ontem bastante, de como é que se pode fazer isso. E falamos que ninguém planifica o desastre ou o infortúnio, então você deve começar o quanto mais cedo, né, a pensar nisso para garantir que não perde tempo, porque nunca é tarde, né? Mas se você fizer tarde demais também, quando pensar que, olha, já estou doente, já não consigo ir ao trabalho, não é mesmo? Aí já é tarde, porque por exemplo, tínhamos o caso do grande navio, o Titanic, era impressionante, mas ninguém esperava e olha o que aconteceu, o seu fim foi trágico, né? Então, né, é importante planificar o quanto antes, né? E garantir que você pode ir implementando o seu plano, né? Enquanto vai se preparando para fazer o êxito da empresa. Então, por essa razão que é importante envolver a família, comunicar, saber os anseios, saber das vontades de cada um, saber quem estaria interessado em ser considerado para o processo, não é mesmo? Partilhar as suas próprias visões, não é? No mesmo o que você gostaria que a empresa se tornasse, como é que você gostaria que a empresa se tornasse, para não frustrar também as expectativas dos outros, né? Então, é muito importante. Quanto mais realista você for, melhor, né? Dá várias opções, olha, fulano, tu és melhor naquela área, você gostaria de abraçar aquela área, operações, Maria, tu és melhor na área de marketing, não é? Então, mas sim, tem que ser um melhor técnico. Nós vemos muitas vezes que a gente traz família para dentro da empresa só por
trazer, né? Não, mas é importante poder trazer pessoas que têm habilidades para estar ali dentro. E a sua família, vimos também exemplos ontem de grandes empresas, empresas multimilionárias, não é mesmo, que têm menos de 10 membros da família dentro do conselho, dentro da empresa, não é? O resto tudo é profissional, outros têm menos de 5, né? Então, não importa. E como é que a gente faz isso? A gente cria um conselho familiar. O conselho familiar serve para garantir os interesses da família, ok? E depois tem o conselho da administração, tem todo o processo no mesmo né, o corpo operacional dentro da empresa, mas a família tem o seu conselho onde ela dá lá as suas opiniões, expressa as suas ambições para a empresa, faz os seus investimentos a partilhar, que isso é uma coisa que vamos poder trazer para este fórum, temos de ajudar as empresas a criar os seus conselhos familiares. Então, o quinto ponto, falamos ontem, que é importante treinar o sucessor. Então, esse processo de planificação, no mesmo de planejamento, é importante fazer com o tempo, no mesmo e aos poucos chegar lá. E a todo o processo, como é um assunto de desenvolvimento de um líder, garantir que o departamento de RH está envolvido, não é mesmo? E você também, por isso, porque vai ser o melhor departamento para lhe dizer quais são alcançar esses objetivos, né? E já falamos de contratar um CEO, já falamos sobre isso, e peça ajuda, não é? E sabemos que neste mercado há muito pouco, né, em termos de especialistas, né, nesse processo, é por isso que nós decidimos criar o Fórum das Empresas Familiares, porque nós temos um networking muito grande no processo todo de investigar para nós mesmos. Eu viajei o mundo, já tenho um network muito forte, então achamos que vale a pena trazer isso, não é mesmo, para compartilhar com os outros empresários, que nem todo mundo tem essa oportunidade de dar a volta e ter as experiências e os contactos que nós acabamos angariando ao longo dos anos, né? Então, achamos que seria muito bom poder trazer isto para compartilhar com os outros membros. Até agora, está claro algum ponto que gostariam que eu esclarecesse antes de poder convidar a Ciana para partilhar a sua experiência? Alguma pergunta? Nós somos poucos, podem abrir o microfone e partilhar, ou mesmo no chat, podem dizer alguma coisa, caso haja algum ponto pertinente, ou se não, podemos deixar para o final e fazer as perguntas e respostas. Podemos avançar? Está tudo ok? Pode ser? Ok, eu vou levar o silêncio como um ok, let me see, ficou claro, né? Ok, obrigada. Tudo bem, então, eu vou agora convidar a Ciane Barros, uma empresária brasileira, muito dinâmica, posso assim dizer, muito dinâmica, alguém que eu conheço desde 2012, 2013, no Brasil, no mesmo, né? Então, tem aqui muita que pode partilhar conosco. Ciana, consegues ouvir? Estou ouvindo sim, Tati. Graças a Deus, está tudo tranquilo. Bom, é uma honra, primeiro é uma honra estar aqui fazendo parte desse momento de vocês, né? Poder dividir um pouco do conhecimento. A gente sabe que nós estamos em países bem distantes, mas o mundo de negócio ele é dinâmico em qualquer lugar desse mundo, né? Ele é bem dinâmico, ele é bem voraz, ele é bem ágil. Eu me chamo Ciane Barros, tenho 50 anos, sou mãe de 5 filhas, né? A minha formação de origem é administradora. Eu tenho 2 especializações, uma em empreendedorismo e inovação e outra em gestão empresarial. No curso de empreendedorismo e inovação eu fiz com a Tati lá em São Paulo, fizemos inclusive algumas viagens aí para buscar conhecimento. Eu herdei uma empresa, né? Meu pai veio a falecer de um acidente de carro
e nós tínhamos uma pequena rede de varejo, na época, de móveis eletrodomésticos. Nós trabalhávamos com toda a parte de mobília de dentro de uma casa, né? E daí eu tive que assumir esse lado empresarial. Na verdade, eu iniciei o meu trabalho dentro da empresa quando eu tinha 13 anos de idade. O meu pai, do interior, eu moro no Brasil, no estado do Pará, né, na Amazônia, no centro amazônico, e bem no interior. E meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, e eu trabalhava na cozinha da empresa. Eu cozinhava para os funcionários. Foi assim que começou a minha carreira empresarial, a minha carreira de negócio, né? E assim, e daí a gente foi passando por todos os 4 cantos da casa da empresa. Eu passei. Trabalhei na cozinha, depois eu fui para a área da venda, depois eu fui para a área de setor financeiro, depois eu fui para o administrativo, e assim, fui trabalhando ao longo da minha vida. Toda a minha história foi lá dentro da empresa, né? Em casa, eu era filha única. Minha mãe resolveu adotar uma outra, que era minha prima, e ela veio ficar conosco desde bebê. Porém, ela não quis entrar na questão da empresa, optou por ser dentista. Hoje ela é dentista, ela tem um consultório dela, e eu assumi a empresa quando meu pai veio a falecer, né? Eu já conhecia os 4 cantos da empresa, eu já tinha conhecimento nisso, e daí, quando meu pai veio a falecer meu pai faleceu em 2004, né? Em 2004 eu tive que assumir a empresa, porém, por muita sabedoria dele, que me colocou nos 4 cantos da empresa, me fez passar por todo o negócio, para eu poder conhecer o negócio como um todo. Eu digo que um dos principais pontos que ele fez comigo foi fazer eu conhecer a empresa como um todo, né? Eu conheci desde a cozinha da empresa até o processo de gestão do negócio. E isso me deu um arcabouço de conhecimento. E quando o meu pai veio a falecer, eu já tinha um conhecimento muito amplo do negócio. E daí eu vim a assumir a empresa, né? Dentro da empresa, eu tive que comandar a empresa, né? E daí eu também participava. Eu sempre gostei muito de conhecimento, eu sempre estava em busca de conhecimento. Eu fazia diversos congressos, eu ia atrás de estudar, eu sempre estava em busca. Aqui no Brasil, a gente tem as associações comerciais do Estado, tem tanto do Estado quanto do município, quanto a nível federal, né? E eu comecei a me engajar. E daí eu fiz parte de todas as entidades de classe empresariais. Eu fui presidente de associação comercial de 2 municípios onde eu atuava. Eu fui vice-presidente da Associação Comercial do Estado do Pará. Aí eu fui vice-presidente também da federação, né? E eu peguei vários cargos dentro das entidades associativas. A gente sabe que a luta do empresário, eu acredito que na África deva ser do mesmo jeito, é uma luta constante. A gente vive em busca de estar se mobilizando para poder ser respeitado, né? E também buscar conhecimento dentro da área que você atua, né? O negócio, qualquer negócio, você tem que estar o tempo inteiro buscando se atualizar, buscando mais conhecimento, buscando novas estratégias, porque o mercado ele é muito dinâmico. O mercado ele tem um tempo que é um tempo muito rápido, muito ágil. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando conhecimento para poder se posicionar no mercado e se manter. Eu sempre digo que o difícil não é você montar um negócio. O que é mais difícil é você manter o negócio, né? Você está ali no negócio. Então, assim, esse foi o meu processo de sucessão. Eu sou filha única, porém tive 5 filhas.
todas 5 filhas mulheres, né? Eu já tenho 3 filhas formadas e 2 filhas estão indo já para entrar na faculdade. Daqui a 2 anos estão entrando na faculdade. A minha primeira filha é a Juliana, ela tem 29 anos, ela trabalha numa multinacional de tecnologia de informação. Ela foi para a área de tecnologia de informação. A minha segunda filha é arquiteta, que também não tem nada a ver com isso aqui, né? Ela é arquiteta. E a terceira, ela faz engenharia da produção e ela também foi contratada por uma multinacional de tecnologia de informação chamada Oracle. Ela mora em São Paulo. Eu tenho 2 filhas que moram em São Paulo, a outra filha mora em Belém, né? E as minhas gêmeas moram comigo. Aí, assim, a minha história, eu cheguei a assumir um cargo dentro do governo do Estado, onde eu fui secretária adjunta de Estado de Comércio, né? Fiquei na gestão do ex-governador, para a gente poder... essa minha ida para lá foi para segurar uma cadeira para os empresários, para a gente ter representatividade. E, assim, eu venho desenvolvendo todo esse trabalho, tanto a nível corporativo, quanto a nível empresarial, né? Na minha luta. A minha atividade era loja de varejo de móveis eletroportáteis. Como nos Estados Unidos, aqui se juntou-se, as grandes redes compraram as pequenas redes, e daí eles começaram a ter muito peso, né? E isso começou a implicar nos negócios, né, nas empresas pequenas. Nós chegamos a ter uma rede de 17 lojas, né? Eu tinha 17 lojas e cheguei a ter 540 funcionários na empresa, né? Eu não tinha vida pessoal, eu só trabalhava, né? Eu trabalhava o dia inteiro. Eu começava a minha rotina às 6 da manhã e encerrava a minha rotina quase meia-noite, isso todos os dias, né? Às vezes eu passava uma semana longe de casa. Só para dar aqui um contexto, para dar um contexto, no nosso contexto, seriam umas lojas, como chama? Negócio desde os 13 anos. Como é que foi, de repente, os colaboradores aceitarem que agora você é que era a dona e era a gestora da empresa? Então, Tati, assim, não foi muito difícil, não, porque como eu entrei na empresa aos 13 anos, eu entrei na empresa muito nova, eu entrei pela cozinha da empresa, né? Eu terminei fazendo parte de todo o processo em cada setor da empresa. Quando precisou, e eu sempre gostei, porque eu acho assim, um dos principais pontos desse processo de engajamento, de entrar, dessa sucessão, é você querer estar na empresa, querer estar no negócio, entendeu? Não é só você herdar um negócio. Vou te dar um exemplo. Eu quis a empresa, a minha irmã não quis, a minha irmã quis odontologia. Ela quis ser dentista. Então, são mundos bem antagônicos, entendeu? Então, assim, como eu já fazia parte, eu trabalhava assim, eu estudava de manhã e à tarde eu estava na empresa. Então, foi um processo muito natural. Quando eu tive que assumir, eu não tive barreira, entendeu? Aonde eu tive algumas dificuldades, era que as pessoas, às vezes, me achavam muito nova, né, para estar assumindo. Então, assim, eu tive... Só que quando eu comecei a fazer algumas mudanças, que começou a ter resultados positivos, eu senti que isso foi se quebrando, entendeu? Vamos dizer, esse paradigma de que eu era muito nova, ele foi se quebrando. E eu fui, aos poucos, né, conquistando a confiança de cada um deles. Então, assim, eu acho que o maior ponto é a tua equipe perceber o tamanho do amor que tu tem pelo negócio, sabe? É você se envolver.
É você não estar sentado atrás de uma cadeira, é você ir fazer, é você mostrar que você sabe, né? É você fazer parte do processo trabalhando, colocando a mão na massa também, né? Porque senão, como é que eles vão se sentir seguros contigo, né? Então, eu acho que o maior ponto desse processo é você ter o entendimento que você faz parte do negócio, que você tem um envolvimento, né? Que você tem. Mas o principal é você ter humildade. A humildade para pedir ajuda, a humildade para você falar, para você trocar essa informação, entendeu? Acho que isso é importante. No processo sucessório, eu vou te dar um exemplo agora das minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas que elas gostam do negócio, da empresa, né? Eu acho assim, a turma mais jovem, você precisa pegar os filhos e envolver no processo desde cedo, não colocando responsabilidade, mas eles participarem, sabe, do dia a dia. Olha, não, vamos interagir, mas precisa saber se eles têm essa aptidão, entendeu? É como você falou no início, Tati, não é porque é o mais velho que tem que assumir. Às vezes o mais velho quer ser médico, entendeu? Então, assim, precisa ter essa sensibilidade para saber se o filho tem aptidão ou não, o que tem aptidão, né? E investindo, colocando ele para fazer parte do processo. Uma estratégia que meu pai usou comigo e deu certo foi me fazer iniciar dentro do negócio pelo lado mais simples. Eu fui para a cozinha, né? E depois ele me fez passar por todos os setores do negócio. Então, eu digo que eu fui preparada para conhecer a empresa a fundo, né? Eu precisava saber qual era. Mas aí vem a pergunta: por que na cozinha? Porque na cozinha eu começo a saber as despesas necessárias, despesas básicas. Daí tu vem aprendendo um todo. Como é que você vai comandar um negócio se você não conhece ele a fundo, né? Se você não conhece todo o teu negócio, é difícil. Porque assim, gestão de empresa é uma coisa muito delicada. Você precisa ter dimensão de cada setor, dos teus custos de cada setor, né? Do perfil de equipe para cada setor. Então, assim, é importante você colocar o teu filho para chegar dentro do negócio, começando bem baixo e colocando ele em cada setor para ele conhecer a empresa como um todo, para daí partir para uma gestão quando for necessário fazer o processo sucessório. Entendeu? Quando você coloca ele direto, você pode trabalhar, vamos dizer assim, um ego já muito exacerbado. Cheguei como dono. Como dono, será que você vai conhecer a empresa como um todo? Né? Porque quem fundou a empresa sabe cada dificuldade dela, sabe cada desafio que foi colocado, sabe o valor do cafezinho que é servido, da água que é colocada, da energia. Mas será que se você colocar o seu filho nesse processo por cima, ele vai saber? Então, assim, é importante... Agora, por exemplo, você tem 3 que já estão a trabalhar, né? E outras 2 em casa. Achas que de uma das 3 que está a trabalhar, um dia poderia voltar e, por exemplo, implementar os TICs dentro da empresa? O que você acha? Ou o mesmo que pode acontecer das 2 que estão ainda em casa? Qual é a ideia? Que abordagem que você usou? Tati, 2 que estão trabalhando fora, eu estou deixando pegarem experiência no mercado, aprenderem a ter disciplina, entendeu? Para poder vir para cá. Porque é uma das estratégias que a gente pode usar. Primeiro, trabalha lá fora, aprende a ser comandada, a ter respeito de hierarquia, a conhecer os valores simples da vida para poder voltar, entendeu? Elas vão voltar para trabalhar comigo, eu não tenho dúvida disso.
As gêmeas, uma delas quer ser financeiro. Eu estou investindo nela para vir ser o financeiro da empresa. E a outra dela vai fazer medicina, que também vai me suceder no momento certo. Porque, assim, eu ainda não coloquei, ainda não falei desse meu outro lado, eu vou deixar para colocar mais um pouquinho lá para o final, que eu também tive um sonho que eu estou realizando agora, que é em ser médica, né? Que era um sonho bem antigo meu. Então, assim, voltando à questão da minha sucessão dentro da nossa empresa, ela foi basicamente isso, né? Eu vim de baixo, meu pai me colocou em todos os setores, eu fiz a gestão, fui executiva da empresa durante quase 20 anos, e, assim, quando eu percebi que o mercado aqui no nosso país ele estava para as grandes redes, foi a hora de eu puxar o freio de mão, repensar o negócio, né? E me juntar a eles, às grandes redes. E assim eu fiz, né? Então, nesse momento agora, eu estou passando por um outro formato de negócio. Eu arrendei a empresa, as 14 empresas que eu tinha, eu arrendei para essas grandes redes, tá? Eu aluguei os imóveis que era meu, o prédio do negócio era meu, então eu aluguei para eles. Fiquei com 2 lojas que eu já tinha, né, na questão das mobílias, né? E me dei de presente estudar, que era uma coisa que era um sonho antigo meu pessoal, né? A minha vida empresarial ela é estável, eu já tenho os meus negócios e resolvi estudar. Hoje eu curso medicina, eu estou no 4º ano de medicina e já estou empreendendo no negócio. Eu já estou já estou construindo a minha clínica. Fiz um modelo de negócio muito interessante na clínica, né? A minha clínica ela já está em fase de acabamento. Eu devo inaugurá-la agora em março ou abril, eu devo estar inaugurando ela. E também fui para uma outra atividade que é um hotel, né? Então, assim, o que eu fiz? Quando eu vi as grandes redes chegarem no nosso estado, né, e comprar todas as pequenas redes, eu me juntei a eles e estou no outro negócio, mas mantendo ainda 2 negócios meus antigos, né? Porque, assim, o negócio, a empresa, nós precisamos estar no mercado acompanhando o mercado. Eu não posso bater de frente com o mercado, né? Então, assim, eu precisava repensar o meu negócio no modelo que eu tinha, né? E me juntar aos grandes. Não dá para você pensar pequeno, porque senão você é engolida. E hoje eu diversifiquei o negócio, então eu estou inaugurando o hotel esse final de semana. A clínica eu devo estar inaugurando em março e as lojas eu estou mudando todo o estilo delas. Estou indo numa outra pegada dentro do modelo que eu tinha antigo. Eu estou reformatando ela, fazendo um modelo mais casa ambientada, casa mobiliada. Estou passando por toda uma reestruturação agora, né? E assim, as minhas filhas, a tendência é todas virem para cá. Só que elas precisam ser preparadas para poder vir assumir, né? E um detalhe importante, Tati, são 5. Cada uma delas tem um perfil. Eu tenho uma filha que ela tem a mesma pegada que eu. Ela é dinâmica, ela é comercial. Eu tenho uma outra filha que ela é da parte administrativa. Ela é do detalhe. Ela é da parte mais organizacional. Eu tenho uma outra filha que ela é mais financeiro, ela é números. Então, assim, a gente precisa identificar o perfil de cada um para colocar para trabalhar junto, entendeu? Porém, uma coisa precisa ter em comum: ambos precisam ter amor ao negócio, porque senão não dá certo. Trabalhar só por dinheiro não dá resultado. Essa é a maior experiência que eu tenho. Quando você trabalha com amor ao que você está trabalhando, ao que você está se propondo a fazer, o resultado ele pode ser a longo prazo, mas ele é certo.
Quando você trabalha só por dinheiro, você pode ter o resultado, porém, ele é a curto prazo. Porque você não faz por amor. Quem não faz por amor não tem uma longevidade. Alguma pergunta, Ótimo. minha amiga? Maravilha. Eu tô, né, principalmente das meninas, né? Porque quando eu te conheci, as meninas eram as meninas, agora são umas senhoras, já casadas por aí fora. Então, esse processo todo e a abordagem de as preparar, de mandá-las para o mercado para depois voltarem, né? Isso é muito importante, porque nem sempre a mesma fórmula que foi usada conosco funciona, né, para outros, né? Então é uma forma diferente, né? Eu recordo que eu gostava de ir a Machamba com a minha mãe e tudo mais. A minha irmã não queria nada com a Machamba. Sei que eu vou fazer turismo disto e olha onde que ela terminou. O amor estava ali, a semente havia sido plantada, ela não se apercebeu, mas olha, a minha mãe regou, regou, regou e ela acabou plantando dentro da empresa desse jeito. Então, é isso aí, é como é dar aquele amor, aquela informação básica, e a pessoa depois pode ir para o mundo, mas acaba voltando, né? Isso que é muito importante. Vamos abrir para algumas questões, né? E cada um que quiser falar é só levantar a mão e depois, né, vão apresentando as questões, por favor. Fiquem à vontade. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. Da experiência da Ciana, por exemplo, ou mesmo dúvidas que vocês têm como empresários de como fazer o processo, a gente pode também tentar elucidar, não é mesmo, como começar um processo da associação dentro das vossas empresas, em termos de aqui trocar ideias, não é mesmo? Fiquem à vontade para poderem apresentar as vossas questões e dúvidas à volta disso. Mas, Ciano, eu também estou muito lembro quando uma vez que estivemos juntas, estava já mesmo no processo de começar a fazer mesmo o teu curso, que era o teu sonho da medicina, né? Porque tu seguiste. Queremos ouvir, Firmino. E eu depois também só consegui ouvir esta mesma reta final, que é o trabalhar por amor e que o dinheiro não é mais importante, o que eu concordo a nível das empresas familiares. Há sempre uma questão que eu acho que se prende aqui com o objetivo do seminário, hoje as coisas funcionam assim porque existe uma mentora, deduzo eu que seja a Ciane, não é? E depois as filhas, não sei se eu percebi mal isto, mas depois, um dia que estas coisas vão definhando com o tempo, ficarão as filhas, que entretanto são casadas, como disse a Tatiana, com certeza, e têm maridos e têm não sei quantos. Acho que o que é difícil numa empresa familiar é existir um modelo de governação que perpetue, que esteja associado à longevidade da própria empresa. Infelizmente, muitas empresas, até com algum sucesso, após, sei lá, 10, 15 anos de bons entendimentos, ou de bom entendimento, ou 20 até, seja o que for, mas depois podem vir a ter muitos problemas por fatores externos até aos familiares diretos que estão associados à empresa, como sócios, como gerentes, que funcionam lá, que trabalham lá, etc, etc. Portanto, há aqui muitas variáveis que talvez não seja muito fácil resolver, mas que talvez juridicamente pudessem existir algumas formas, alguns processos mais ou menos standard, que não têm de ser utilizado por todos, obviamente, porque todos nós achamos que as nossas famílias, a família de cada um de nós é muito mais unida do que a família dos outros, que nunca vai dar e que vai dar sempre certo, que o mundo é pintar de cor-de-rosa e que as coisas funcionam sempre bem. Mas isso nem sempre é assim, ou melhor, quase nunca é assim. E eu gostava, se este assunto já foi ou não debatido, peço desculpa, se ele não foi, se pudessem divagar um bocado sobre isto ou explanar melhor estas coisas e de alguns temas que já foram aqui abordados. E era sobre isso, Tatiana, desculpa lá se me repeti ou se repeti coisas que vocês já falaram, mas era importante ficar-se com uma ideia de quais são as vossas experiências e quais são os vossos ensinamentos de outras pessoas também já com outro tipo de vivências que tenham sobre isto. Certo. Posso responder, Tati?
Sim, pode. Como é o nome dele, Tati, por favor? Firmino. Seu Firmino, vamos lá. O senhor colocou um ponto que é extremamente importante, né? Uma empresa familiar, eu digo sempre o seguinte, que o maior risco são os agregados. Esses são os nossos maiores desafios, né? Que tipo de agregado? Marido, esposas, né? Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, né? Uma das coisas que nós colocamos na nossa empresa, uma das regras, é que nós não coloquemos ou o marido, no meu caso, é o marido, né? Não colocar o marido. Aí eu posso lhe falar isso de experiência. Quando eu casei, a Tati sabe disso, porque viveu isso comigo, e vou estar dividindo uma experiência clara, tá? Quando eu casei, a minha mãe contratou o meu ex-marido para ser o gestor financeiro, administrativo financeiro da empresa. E nisso nós tivemos um problema sério, porque eu fui contra e ela foi a favor, porque ele era financeiro, formado e tal. E no dia que ele assinou o contrato, eu disse para ele assim: você acabou de assinar o nosso divórcio. Não foi um contrato de prestação de serviço. Na época, a minha mãe, não, ele vai entrar porque ele tem conhecimento e tal. E eu fiquei o tempo inteiro em cima, né? Eu tive um desgaste muito grande com relação a isso. Deixa-me só perguntar uma questão e não te querendo interromper. Ele também já era sócio ou era só funcionário? Só funcionário. Ele era só funcionário, ele não era sócio. Entendeu, Barraca? Oi? E em que medida é que isso pode vir a ser um problema sendo funcionário? Já agora também é importante perceber isso. Foi um grande problema. Explico. Foi um dos maiores problemas que eu tive na minha experiência empresarial, né? Por quê que é problema? Porque envolve sentimentos familiares e sentimentos profissionais. Esses dois sentimentos, eles nem quase nunca, quando não é exemplo. Uma coisa é o senhor e seu filho, uma coisa é o senhor e a sua esposa que criaram a empresa. Outra coisa é o seu filho com uma esposa, ou a sua filha com o marido vir trabalhar na empresa. Hoje, a experiência que eu tenho disso primeiro ponto, dependendo do tamanho da empresa, se fazer blindagem patrimonial, tá? Primeira coisa que tem que se fazer, blindagem patrimonial. A Hold, ela é uma das melhores blindagens patrimoniais que tem. Na própria Hold, você pode criar o conselho, isso com ajuda jurídica, onde neste conselho seja descrito todas as regras. Entendeu? Outro ponto importante, casamento de filhos. Eu não sei como são as leis na África, mas as leis no Brasil são: se você está namorando por 6 meses e ambos, tanto o homem quanto a mulher, provar que dormiu junto, que tem foto junto, Instagram, postagem, já passa a ter o mesmo direito, né? As minhas filhas, quando eu percebi que estavam namorando há mais de 1 ano, eu chamei e pedi para fazer contrato de união estável. O contrato de união estável, ele blinda na questão patrimonial. Então, assim, foi a experiência empresarial mais tensa que eu tive nesse período onde o meu ex-marido trabalhou, né? Aconteceram coisas muito sérias, muito graves dentro do negócio, dentro da empresa. Ele tirou várias vantagens disso, me deixou em situação muito complicada, muito complexa, situação de risco séria. Eu até hoje pago, isso já tem 13 anos que aconteceu, né? E eu tive que me reinventar, né? Hoje, a regra na nossa empresa é clara: não se contrata ninguém
de agregados, não se contrata. Nem prestação de serviço a gente evita fazer. Não é que não possa fazer, né? Porque tem um lado emoção da coisa, mas são contrato muito bem amarrado se vier a ser necessário. Então, eu diria o seguinte, o primeiro ponto a se olhar é blindagem patrimonial. Hoje se tem empresas especializadas em fazer blindagem patrimonial. Jurídico é importantíssimo estar atento à blindagem patrimonial, né? Uma boa assessoria jurídica em processo de sucessão familiar é importantíssima. É importante você amarrar tudo, né? Deixar tudo muito bem claro. E se puder fazer a hold, no meu ponto de vista, hoje é a melhor estratégia, porque na hold você vai criando todos os parâmetros que deve ou não ter dentro do conselho familiar. Luciano, desculpa lá, quando dizes a ROD eu não entendo. Holding. Ai, não, A empresa holding. holding. Sim. Tá bem. A empresa holding. Um outro ponto é o conselho familiar, né? A gente chama de family office. É importante criar o conselho familiar para, dentro do conselho familiar, deixar claro o que se pretende, no mesmo, o que a família pretende da empresa, como é que vai gerir os interesses da família, né? E fazer com que esses interesses são bem geridos e não influenciem, não é mesmo, de forma dinâmica ou de forma diária a empresa. A empresa tem a sua estratégia, tem o seu conselho de administração e os objetivos, não é mesmo, da família vão ser considerados sim, porque a família é investidora da empresa, mas não vai estar onde essa blindagem patrimonial vai acontecer, né? É aí que a gente vai ter, no mesmo, vários especialistas de como gerir o patrimônio familiar, né? Como gerir todo o plano de sucessão, tudo acontece dentro do conselho familiar. Então, isso é muito importante. Muitas vezes nós temos essa parte da emoção, a gente casa, a gente não assina um acordo prenupcial. Não, mas não, é toda a vida assim. Mas olha, o olho aberto, né? O olho aberto. Né? Nós somos empresários, vamos estar cientes. Você tem que assinar um acordo prenupcial, tem que deixar bem claro como é que as coisas vão ser geridas. Né? Muitas vezes isso parece frio, parece de interesse, mas não é. Você não sabe que o dia da manhã vai te trazer. Então, organiza para garantir que o que você tem hoje multiplica-se, não é mesmo? Para que as gerações futuras possam ainda vir a ter algo muito melhor e muito maior. Então, muitas vezes a gente não o faz porque temos essa parte emotiva por aí fora, mas é muito importante. E é uma das coisas que nós queremos trazer aqui. Nós vamos trazer, em termos do nosso plano, vamos poder ver aí, onde vamos trazer todo esse aconselhamento, mesmo em termos de sessões com especialistas internacionais a falar sobre como fazer, o que deve ser feito. Do nosso fórum também vamos ter até sessões mesmo de aconselhamento, próximos passos, né? Então, não vejo aqui ninguém, mas, por favor, podem abrir os microfones e perguntar, fiquem à vontade. Roxana, alguma pergunta? Desculpa, Firmino, tinhas mais alguma pergunta a fazer? Não, ouça, isto é como as cerejas, vocês deram um canal, agora é o fim do mundo. Agora, vocês reparem numa coisa. Logo o Firmino vai perguntar por todos, vocês não querem falar, ele vai falar por todos. Exatamente, portanto, vocês estejam à vontade, que eu vou tentar espicaçar mais o grupo, mas a questão é muito delicada, toda esta questão de empresas familiares e não só, até empresas entre amigos de peito e de não sei quantos e amizades profundas, dá a barraca muitas vezes. Mas isto é preciso ter a noção de uma coisa, isto tem de se começar logo de início, porque quando nasce a empresa familiar, nasce no pai, esse pai ou essa mãe vai ter cuidado quando os filhos vão querer segurar na empresa, como fazer mas deve ter logo esse cuidado inicial. Vocês são todos
meus filhos, eu adoro-os e tal, mas enquanto eles são miúdos, não há interferência, mas quando começa a surgir o namorado ou a namorada e a tendência para Exatamente. é o fim do mundo. Portanto, ele tem de blindar logo ali à nascença uma coisa destas que fique bem escrita entre ele, o chefe ainda, e os próprios ali, filhos. tem que se fazer. Na nossa lei são 2 anos. Pronto, Na como nossa as lei são 2 coisas, anos da claro, união. mas seja Então, com 2 ou não, ó Tatiana, depois esquecem, depois a malta começa a correr bem, não liga a isso, não querem gastar uns trocos ao advogado, ou seja, a quem for, para fazer uma coisa como deve ser, e vai dar barraca. Eu dou-vos exemplo de uma coisa muito simples. Eu estive a frequentar há pouco tempo um curso relacionado aí para CEOs e para a malta aí das empresas e das organizações, e eles deram-nos lá, os formadores, deram-nos um exemplo que em Espanha, uma empresa real, tudo real, atenção, o empresário foi lá ao curso falar desse mesmo exemplo. Então eram 2 amigos, um trabalhava nos serviços do Ministério da Agricultura e outro numa fábrica de não sei de quê. E eles conheceram-se, não se conheciam, aliás, e conheceram-se. O consumo de vinho foi uma época aqui em 2012 ou 2013, entre 10 e 12, em que o consumo de vinho ficou algo banalizado em produtores de vinho, como a Espanha e Portugal, mas esta empresa nasceu em Portugal. E foi começando a ser muito substituído pelo consumo de cerveja. E então a pessoa que fazia o vinho, que tinha uma logística a nível de vinho, estava muito preocupado com aquilo e falou com o colega dos serviços, a quem ele pedia coisas que era do serviço do Ministério da Agricultura que precisava. Eles foram falando muitas vezes, durante alguns meses a fio, sobre como é que podiam resolver a coisa e lembraram-se de fazer um refresco de vinho, uma coisa, um frisante, uma coisa mais agradável, onde é que eles utilizavam vinho e misturavam aquilo com um sumo qualquer e dava ali um produto XPTO. Fizeram várias experiências e conseguiram arranjar uma poção mágica interessantíssima. Então eles resolveram fazer uma empresa. Um tinha mais dinheiro do que o outro, mais uns trocos e tal, um ficou com 49% e o outro ficou com 51%. Vejam só uma coisa destas. A empresa cresce e cresce e cresce a níveis assustadores. Eles conseguiram ganhar uma cota de mercado muito interessante e conseguiram mesmo com isso resolver o problema dos produtores de vinho, porque a mistura, tendo menos vinho, mas tinha algum vinho e aquilo teve uma saída e o produto foi valorizado por um preço, as coisas funcionaram na perfeição. Há uma desgraça num deles e teve uma doença grave e morreu. Quem é que morreu? O que tinha 51%. Ora, o que tinha 50% tinha uma mulher e 2 filhas, ou 3 filhas. Meus caros, o outro senhor, com 44%, a empresa vendia lucros, a empresa tinha lucros interessantíssimos, os senhores estavam bem de vida, e, portanto, aquele que faleceu tinha uma senhora e 2 outras filhas, como vos disse. As filhas, claro, perceberam que dali vinha muito dinheiro para a vida deles, para os luxos, porque mulher é coisa de luxo, filhas também, a não sei quantos, tudo e mais alguma coisa, começaram a esbanjar e começaram a colocar grandes entraves ao sócio com 49%. O sócio com 49%, quando deu por ele, até foi excluído da empresa, da gestão e tudo e mais alguma coisa, porque as outras senhoras arranjaram alguns advogados que já existiam eventualmente na família e escorraçaram o homem. O homem, coitado, mais tarde, comprou uma queijaria faz queijos, não sei se era de vaca, de ovelha ou de mistura. Portanto, havia um negócio mais ou menos falido, ele compra aquilo, faz sócio maioritário daquilo, com uma boa margem, e ele, como era um empreendedor nato, sem grande formação superior, ele consegue ter sucesso naquilo. Mas, claro, ele tinha muita paixão pela empresa que tinha feito ele e o amigo, e que tinha sido escorraçado lá, expulso, aquilo que vocês lhe queiram chamar. E de vez em quando ia-se apercebendo nas Assembleias Gerais, porque aí eles não podiam excluir, ele tinha sempre uma cota, que aquilo estava-se a afundar cada vez mais. Ora, o advogado dele ia-lhe dizendo, epá, doutor, como é que eu posso atuar naquela empresa? É uma pena, não sei quantos acontecer, veja lá, eu nos últimos 5, 6, 7 anos fiz desta queijaria um sucesso brutal, e eu tenho se calhar a mesma capacidade para fazer o mesmo naquela empresa, mas ela afundar-se desta maneira, não há quem vá pegar nisto. E o advogado disse assim, olha, eles só te vão entregar a empresa quando elas tiverem insolvência, não vais ter hipótese, porque essas pessoas não sei o que, não sei o que mais. E assim aconteceu, minhas caras. Portanto, quando aquilo abre falência, recebe um telefonema, dizer se você quiser pegar na empresa, tem a empresa à sua disposição. O homem tonto, pela paixão que tinha pela empresa, foi lá,
agarrou na empresa, está agora a trabalhar nela, está a resolver dívidas e dívidas e dívidas de milhares e milhões de euros, mas o homem tornou-se o sócio maioritário e não sei o que, não sei o que mais. Agora eu pergunto-vos, até parece que não há anos na nossa vida e que nós não temos uma limitação até aos 70 ou 80, mais ou menos sãos fisicamente e da cabeça. É que, efetivamente, isto é um grande constrangimento. O tempo que este homem perdeu na vida, só porque, efetivamente, ele e o sócio não conseguiram resolver a tempo e horas uma questão muito simples. Muito simples. Então, a organização é muito importante. Muito importante. Muito importante. Essa história é chocante, né? Isso demonstra claramente a necessidade de nós planificarmos, deixarmos as coisas bem feitas, organizadinhas. Não é mesmo? Muito obrigada por ter partilhado essa história. Muito obrigada. Carlota, tinhas aqui engenheira Carlota, tinha aqui uma questão a levantar. É uma curiosidade. Eu compartilho a história da Ciane em relação a trabalhar com o marido. É muito complicado exatamente por causa dos dois sentimentos, o sentimento empresarial e o sentimento emocional. E é um conselho bom. Se querem manter a relação, é realmente melhor não se trabalhar com o marido. E outra questão que eu queria saber se a Ciane tem experiência, ou mesmo a Tatiana, é o conflito geracional. Porque, bom, nós temos tendência a fazer as coisas de um certo modo, conforme aprendemos e achamos que é a coisa certa. E quando trazemos os filhos que são mais novos, que são mais jovens, eles têm uma forma totalmente diferente, são mais arriscados, portanto, não têm medo de arriscar, e nós ficamos a olhar, puxa, isto levou tanto tempo a construir, a fazer, e agora esta minha filha ou este meu filho vem com umas ideias, parecem interessantes, mas ficamos com receio. Como é que a gente lida com isto? Por um lado, temos o receio de que o risco que eles não têm problema em correr pode dar certo, como pode dar para o torto. Como é que se lida com esta questão da diferença geracional? A maneira de fazer as coisas. Eu posso dividir um pouquinho essa experiência, porque além de eu ter vivido isso, hoje eu vivo isso, né? Assim, a gente precisa encontrar a linha tênue disso. É fácil? Não, não é fácil, é muito difícil. Você juntar, tá, a inovação, que é o que essa turma jovem tem, né, com a experiência que nós temos, no caso, os meus pais tinham e tudo mais, é muito difícil. Eu vou explicar por que é difícil. Hoje, essa geração mais jovem, ela é muito intolerante, sabe? Eles não querem juntar, porque seria fantástico juntar a modernidade, a atualização dele, essa coisa mais dinâmica, com a experiência que a gente tem, né? Eu acho que um dos pontos importantes é como eu faço hoje com as minhas filhas, é mostrar para elas que assim elas têm um limite aonde elas podem chegar e aonde é o meu limite. Ambos precisam se respeitar. Eu preciso, enquanto experiência, entender que é importante esse dinamismo, tá? Que é importante essa guerra para o meu negócio, mas eles precisam entender que a experiência que eu tenho é importante para que isso funcione e para que dê certo. Como você colocou aí, são projetos ousados, são projetos mais audaciosos, mais arriscados. Porém, se nós, enquanto experiência que nós temos, nós também não dermos oportunidade para que aconteça, a gente também pode ficar para trás do mercado. Porque cada um de nós temos um ciclo a abrir e um ciclo a fechar, né? Chega um momento que o nosso dinamismo ele começa a estagnar, a parar. Então, nós precisamos ter esse outro lado, que já é essa nova geração, que tem esse tempo mais rápido, que tem essa... Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto da tecnologia. A tecnologia e eu, a gente não se comunica muito bem, mas eu sou ciente da importância da tecnologia no meu negócio.
O que eu faço? Se eu não tenho experiência nisso, mas as minhas filhas têm, eu busco elas para me ajudar. Mas, assim, eu deixo bem ciente da importância delas no processo, mas da minha importância no processo. Então, assim, não é fácil. É um contexto muito complexo que se precisa ter muito respeito mútuo para tentar fazer com que a coisa aconteça. Agora, eu vou dar uma experiência para você. Às vezes, a gente segura muito. É como se nós pegássemos e levantássemos o freio de mão do carro para ele não andar. Isso pode ter um impacto no negócio muito grande. É importante a gente ir baixando o freio devagar e ir sabendo até onde a gente pode, até onde é melhor a gente fechar. Entendeu? Perfeitamente, perfeitamente. Porque também a ideia é também dar-lhes espaço para eles se sentirem parte do negócio, segurar até um ponto em que eles também sintam que fazem parte e não que a gente os empurra ou não confia neles, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Essa linha que a gente precisa saber lidar, eu diria que é uma gangorra. Um dia você está aqui, outro dia você está mais aqui. E, assim, não tem uma fórmula certa. Sabe por quê? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu tempo. Então, nós precisamos lidar com cada situação, entendeu? Cada situação você vai tratando de uma forma, mas é importante você respeitar que você tem um limite, né, de conhecimento, de dinamismo, né? Às vezes a gente já está cansado e eles têm outro momento, eles estão em outro momento, né? Porém, ambos são importantes. Então, assim, eu preciso respeitar o que eles têm de importante para o meu negócio, assim como eles precisam respeitar a experiência que eu tenho no negócio, né? Então, esse equilíbrio é como se eles ficassem o tempo inteiro assim. Mas é importante você colocar que o comandante e a experiência quem tem é você. Né? É você que tem o comando do negócio, não são eles. É você que tem. A palavra final é sua. Porém, você tem hora que precisa puxar o freio e abaixar o freio. É meio que um elevador. Obrigada. Gostei. De nada. E, Tatiana, sou simplesmente Carlota, nada de engenheira por aqui. Obrigada. Porque essa geração muito... Eles sentem muito o pulsar do mercado, né? Eles veem coisas que às vezes a gente já não está ali, porque eles conseguem sentir um pulsar. Então, a vontade é sempre de nos eles vivem. Vamos. E tu estás muito... está muito rápido, calma aí. Né? E ter esse freio é importante ter. Mas também, às vezes, a gente tem que, como a Ciane disse, tem que ir abrindo, né? Permitindo que ele traga inovação, né? Esse empreendedorismo interno, né? O interempreendedorismo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a empresa se mantenha relevante no mercado e dure. Né? Porque senão... As mudanças, né? Muito rápido. Sim, o mercado muda muito rápido também. Né? Então, é esse balanço. Eu vi que havias comentado sobre o assunto dos cônjuges, né? Principalmente companheiros dos filhos. Isso também é algo muito importante. É pensar mesmo como fazer, né? Esse ano partilhou a história, mas a parte do conselho familiar blinda, é quando vem mesmo tentar blindar mais isso. Se um cônjuge vai entrar no negócio, como vai fazer, que tipo de responsabilidades vai ter, né? E depois, se é um filho que está a esposa, como é que vai fazer, a proteção toda, e vão casar, com que tipo de contrato devem assinar, né? Contrato prenupcial devem assinar, quando devem assinar. Então, isso deve estar tudo muito bem, muito bem organizado. E nós esperamos que, quando a gente lançar esse evento no próximo ano, as pessoas, né, tenham a audácia de procurar saber, né, para aprenderem a fazer e começar já a refletir sobre o assunto, porque é muito importante. Nós
E como a gente diz aqui no nosso lado, maranzas há de sexo masculino e feminino, né? Então não vamos dizer que o problema é de um sexo ou do outro, não, há dos dois lados. Temos que tomar cuidado, temos que saber gerir, porque o patrimônio familiar, né, é importantíssimo e nós temos que garantir que ele sirva para nos trazer o bem-estar. E não a gente está a trabalhar para a empresa, mas sim a empresa trabalhar para nós a longo prazo, não é mesmo? Para que a gente tenha um bem-estar a longo prazo. Então, é isso. Não sei se há mais alguma pergunta. Sandra, eu vi Sandra. Roxana, Sandra, alguma questão? Olá. Não. Olha, Está eu tudo não tenho nenhuma explícito. pergunta, eu não tenho nenhuma empresa, mas pretendo abrir uma no ramo da saúde. Ótimo. Foi muito bom o que todos falaram. Ontem eu não consegui participar porque não consegui entrar, mas só com estas explicações que foram dadas eu já fiquei com um norte de como começar e com o que implementar para que essa empresa possa futuramente ser seguida por meus filhos ou pronto, alguém que seja família. O que se deve fazer para tal? Eu estou muito agradecida por esta oportunidade de participar destas breves palavras que foram dadas por pessoas experientes na área. E o meu muito obrigado, parabéns a todos. Obrigada, Sandra, muito obrigada por ter participado e continue participando. Tatiana, diga-me uma coisa. Obrigada. Vocês, vai haver outra intervenção ou ainda estão com tempo? Ainda podemos falar mais alguma coisa sobre isso? Não, podem falar daqui a bocadinho. Eu acho que há um déficit. Eu acho que há um déficit porque não vão ser, estas iniciativas são muito importantes e a Tatiana tem uma dinâmica empresarial muito forte e ela sabe disso e sabe que eu já lhe transmiti isso várias vezes, mas ela com certeza ou foi-se fazendo por ela própria e pelo dinamismo que tem e foi agarrando as oportunidades e batendo com a cabeça na parede às vezes e ultrapassando essas mesmas dificuldades. Mas eu acho que há pouca informação nas escolas sobre linguagem empresarial, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre como criar o seu próprio emprego, sobre isto, ou seja, escolas, e quem diz escolas médias diz escolas superiores, universitárias, a não ser que seja muito específico o curso para estas áreas, aí sim, obrigatoriamente tem de ter estas valências, mas porque muitas das vezes os jovens, claro, a única grande vantagem que têm sobre nós, um domínio muito grande sobre as tecnologias, sobre os telemóveis e sobre as redes sociais e sobre isto e sobre aquilo. Eu às vezes pergunto em que medida é que este domínio tão forte sobre essas coisas vai ter uma influência tão positiva se depois não sabem o ABC básico, elementar das empresas e destas questões muito pragmáticas que acontecem. Portanto, eu colocava aqui esta tónica porque é muito importante, porque hoje não se pode andar a brincar às empresas, meus caros, com toda a sinceridade. Hoje o mundo é demasiadamente competitivo, as coisas andam demasiadamente depressa, e o que hoje parece muito atual e estar a funcionar, se de facto não inovar, se não mexer, se não angariar novos mercados, se não alterar produtos que foram um sucesso, mas que à medida que o tempo passa vão deixando de ser sucesso, se não houver estas evoluções, os lucros que se estavam a conseguir em determinado momento, eles vão definhando e a empresa pode desaparecer com facilidade. Portanto, isto é necessário uma atualização efetivamente constante e muito rápida, porque aquilo que nós estamos a fazer é visto por outros numa lógica de quererem fazer substancialmente diferente e tentarem retirar dividendos e clientes das empresas que estão a ter sucesso. Portanto, eu acho que esta linguagem e estas questões todas empresariais são extremamente importantes, nomeadamente o estímulo aos jovens, porque hoje ainda se faz cursos superiores, ou a grande maioria deles, a pensar em ser funcionários de Estado, em ser funcionários disto e daquilo, ou nos ministérios, ou na administração local,
ou seja lá o que for, isto é um erro tremendo que isso aconteça, porque efetivamente não estamos a preparar as nossas gerações, as nossas futuras gerações, não estamos a prepará-las convenientemente, porque hoje o que se pretende dos Estados é um Estado eficiente, mas pequeno, e isso é quase impossível de atingir. Nós temos Estados cada vez maiores, pouco eficientes e muito burocratas. Ponto, acabou. É exatamente o contrário daquilo que as empresas pretendem. Hoje, o maior entrave das empresas chama-se Estado. Porquê? Porque o Estado não descomplica, o Estado apenas sabe complicar. E isto nós, empresários, pequenos, médios, grandes, seja aquilo que for, temos de lutar contra isso. Eu só vos dou um exemplo. Nós tivemos um ministro da Agricultura em Portugal há 10 ou 15 anos atrás, António Serrano, um homem impecável, ligado ao Partido Socialista, mas é-me indiferente se estivesse neste lado ou no outro, não é o partido mais empresarial, mas isso é minimamente indiferente. Ele fez um trabalho interessante, hoje, envolvidos estes anos todos, podemos abertamente falar sobre isso, fez um trabalho interessante, mas depois de sair, foi convidado pela Jerónimo Martins, um grupo enorme, com grandes empresas, no Guivo do Retalho, que é o Pingo Doce, já ouviram falar, tem grandes hipermercados na Polónia, também no México, acho que é México, é um país da América Latina, acho que é o México, e em Portugal. Mas o maior ainda é Polónia, depois será Portugal e eventualmente México que está a desenvolver. E então foi contactado por ele, por este grupo, Jerónimo Martins, para criarem uma empresa que fizesse produção base de alimentos. Ou seja, nós fazemos retalho, mas queremos entrar no mundo da produção de alimentos. Senhor ex-ministro, faça favor, tem aqui um projeto, tem não sei quantos milhões por ano para investir, portanto, facultou uma carteira financeira para investir, e disse, meu caro amigo, estruture, porque nós queremos entrar em coisas básicas, produção de carne, produção de peixe, leite. Começaram por isto. Bom, setores muito massificados, setores muito concorrentes, setores muito trabalhados ao cêntimo e de margens difíceis. E o homem começou a lutar contra tudo e mais alguma coisa que lhe apareceu pela frente, mesmo com muito dinheiro, para ultrapassar os diferentes obstáculos. Há pouco tempo encontrei numa ação, e termino já com isto, a falar sobre as principais dificuldades. E contava pormenores disto e daquilo, do mercado, da concorrência, e acabou por dizer, meus caros, mas a minha maior dificuldade sempre foi lidar com o Estado. Ele foi ministro. E disse, eu hoje, se fosse ministro, passava o meu tempo a aliviar a burocracia que nós colocamos aos empresários neste setor e recomendava aos meus colegas ministros a fazer exatamente o mesmo. Sim, e também, por exemplo, neste caso, respondendo à sua pergunta inicial, é que em Moçambique, pelo menos, não se vê nenhum interesse, nenhum movimento à volta do empoderamento das empresas familiares. Em Portugal já existe a Associação de Empresas Familiares, já existe algumas universidades que já fazem cursos, né? No Brasil é muito forte o movimento, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, por aí fora. Até na África do Sul também já está a ficar muito forte. Mas aqui em África, nem todos os países, principalmente no sul da África, muito pouco, e em Moçambique não há nem noção, o nosso governo não está nem acordado, né? Quando trata desse assunto. Fala sempre de pequenas e médias empresas, mas não se reconhece que essas pequenas e médias empresas são empresas familiares, na sua maioria, né? Então, há uma necessidade de começarmos aqui a capacitá-las a lidar com assuntos, né, que elas às vezes nem se apercebem por que está a acontecer dentro da sua própria empresa. É porque aquilo tem uma origem familiar. Devem lidar com assuntos mais além, né, de uma empresa normal. Então, esse aqui é o objetivo do fórum, poder capacitar as empresas familiares a organizarem-se e, no processo, vamos ajudar o empresariado moçambicano a organizar-se. Como cerca de 90% das nossas empresas são empresas familiares, então vão todas tirar benefícios, esperamos nós, né? Agora, Tati, nesse processo é importantíssimo a questão jurídica. Claro. O jurídico para fazer esse escopo, porque assim, cada empresa ela tem o seu negócio, ela tem o seu tamanho, ela tem a quantidade de pessoas que vão suceder.
Então, precisa as empresas, eu acho que vocês podem fazer isso através desse fórum aí, contratar um bom jurista especialista em processo sucessório para, assim, apresentar para cada empresa que tipo de blindagem pode ser feita. Entendeu? É por isso Porque aí. é algo muito específico quando você... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 5 filhas, né? Você tem 2, né? A blindagem para mim é uma, a blindagem para ti é outra. O meu negócio é hotel e é clínica, né? O teu negócio é agro... Então, assim, cada negócio... Ele é como se fosse algo muito específico, né? É muito específico, sim. É muito específico, então precisa fazer, por exemplo, o conselho familiar, ele precisa ter as regras precisam ser claras. E no conselho se faz todas as regras através do jurídico e cada membro da família tem que assinar tomando ciência daquilo, né? Então, a minha opinião, aí eu vou te dizer que foi uma coisa que eu fiz, é que eu vou fazer... O que foi que eu fiz? Eu peguei um advogado para me orientar, entendeu? Eu tô no momento que eu estou fazendo alguns pontos para poder fazer essas blindagens, entendeste? Principalmente, aí eu vou de novo ressaltar, o principal desafio das empresas não é a família, mas os agregados da família. Olha, muitíssimo obrigada. Essa experiência toda é super, super interessante. Ciane, um prazer muito grande. Prazer. Espero que o pessoal tenha gostado. Espera aí, acho que a Carlota tem mais uma pergunta. Por favor, Carlota. É só um comentário. Para nós, o empoderamento não pode ser na questão só legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos familiares, de financiamento de projetos familiares. Outra questão que é importante para as pequenas empresas é a contabilidade organizada. Sim. E tem alguém que assessora contabilisticamente, porque dependendo do modelo de contabilidade que se escolhe, as empresas podem ter vantagens. Eu própria, no meu negócio, escolhi um modelo errado, que tinha uma carga fiscal bastante elevada, porque achava, como sempre trabalhei em médias, grandes empresas, achava que aquele é um modelo. Quando não, quando existem modelos mais simples, com uma carga fiscal muito menor e com vantagens bastante melhor. E nesse aspecto acho que o Estado realmente não ajuda as empresas familiares, não dá essas ferramentas às empresas familiares, que é muito importante, porque o modelo de contabilidade que você escolhe para a sua empresa pode ajudar ou não. Era um comentário. Com certeza. Essa questão de você ver qual tipo de modelo que você vai abrir a empresa, ela é fundamental, porque ela te direciona para cargas tributárias pequenas ou grandes cargas tributárias. Por isso que eu falei agora há pouco, é como se cada negócio ela tivesse a sua personalidade, ela tem que ser projetada para aquele negócio. É isso mesmo. E agora, Exato. recentemente houve uma mudança na pauta fiscal que vai afetar os negócios no próximo ano. Então, é complicado. Mas obrigado, muito obrigado. Vamos sim levar isso em conta, vamos partilhar, né, muito material com os nossos membros, né, aqui do fórum, e espero que eles também tirem benefício disso. Vamos criar sessões. Eu vou já partilhar a minha tela, né? Ciane, vou sair aqui, deixa eu partilhar a minha tela. Não sei se eu estou no sítio certo. Ok. Aqui para rapidamente partilhar convosco algumas das atividades que vão ter lugar no próximo ano. Ok? Então, em fevereiro, vamos querer olhar para a parte da gestão da riqueza, como é que você começa a fazer a parte da proteção do patrimônio familiar, né?
e também gerar mais riqueza para o investimento familiar. Então, teremos uma sessão, de princípio, será em formato presencial em Maputo, né? E vamos convidar alguns dos membros para participarem, e depois dessa sessão informativa por aí fora, as empresas vão poder ter sessões individuais com especialistas que vierem, não é mesmo, para poderem ver como é que podem começar a pensar em todo esse processo né, a produção a parte da gestão do patrimônio familiar, e também, né, de poder criar mais riqueza para as famílias. Okay? Isso será em fevereiro. Em abril, já vamos começar a olhar para a parte do conselho familiar, né? Como criar o seu conselho, quais são os benefícios, né? Quais são os passos a tomar por aí fora. Vamos fazer de início uma sessão online, né, para as pessoas poderem participar nessa sessão. E em junho nós queremos fazer já um fórum, né, presencial, como a gente chama aqui deste lado como conferência, mas com a ideia de trazer vários especialistas para uma sala, né, num formato híbrido também, para quem não estiver por perto, mas para uma sala para podermos abordar alguns temas, não é mesmo? Desde sucessão, com todos os detalhes, a fase da produção da riqueza, a fase do investimento das famílias, toda a parte de como é que você pode até começar a pensar em abrir capital à sua empresa, como organizar isso, né? Toda a parte legal, financeira. A gente vai trazer alguns especialistas, não é mesmo? Para podermos discutir esses pontos, né? E depois as empresas também vão poder fazer, né? Vão poder ter sessões, né, marcar sessões com esses especialistas para abordarem temas, né, mais particulares, né? E isso aí, daí vão poder desenhar um plano de ação, né, ter esse especialista acompanhá-las durante alguns meses e passarem por esse processo todo. Então, né, nós esperamos que seja de interesse das empresas, que elas possam fazer parte do processo, né, e estejam interessadas em continuar mesmo a entrar nessa jornada, porque planificar é muito melhor, né, começar hoje e começar a andar até o fim do que sermos surpreendidos lá no fundo. Então, com isso, eu quero mesmo agradecer-vos, né, pelo vosso tempo. Sei que algumas pessoas tiveram algumas dificuldades para entrar no link de ontem, mas mesmo assim, né, a gente vai partilhar com elas um vídeo de hoje também, e acredito que há muito interesse em ouvir as experiências, né, aqui partilhadas, e que aos poucos as pessoas vão passar a aderir ainda mais. Obrigada a todos e todas. Obrigada pelo convite e pela iniciativa. Vai nos ajudar muito. Obrigada. Obrigado, Tânia. Até a próxima. Ok, até a próxima. Ciano, mais uma vez, obrigadíssima pela tua disponibilidade, minha querida, em partilhar a tua experiência. Nossa, eu que agradeço. Foi fantástico, uma grande experiência para mim. Se fosse férias, eu iria ali nessa conferência nacional, nessa conferência aí presencial. É para junho, então ainda há tempo. Ciano, desculpa uma coisa, onde é que estás no Brasil? É São Paulo, é Rio, é no Norte? Eu estou no Pará, no Centro Amazônico. Muito bem, tá bom. Eu estou no Pará. Mas, olha, eu quero muito ir aí. Na primeira oportunidade que eu tiver de férias, eu vou ir. Portugal ou Moçambique? O Fernando está em Portugal. Como é que é? Eu estou em Portugal, como diz a Tatiana, portanto, eu pergunto se é Portugal ou se é Moçambique. Mas isso faz escala, percebes? Podes perfeitamente vir fazer escala em Portugal e depois vais para Moçambique. Não tem problema. Então, eu estou pretendendo ir a Portugal em julho. Bem, então eu vou partilhar, a Tatiana pode fornecer o meu contacto, não tem problema nenhum. Seria Ok. Vai ser um prazer. Eu estou querendo ir em julho para Portugal, que eu estou querendo passar 15 dias na Europa. Muito bem. Perfeito. Então, depois passo mais 15 dias aqui na África. Perfeito. Eu vou, vai ser um prazer. Um abraço para todos. Obrigado.